mais uma vez, bem-vindo ao Vamos Falar de Saúde. Para a maioria de nós que vivemos esta pandemia, esta é uma situação absolutamente inédita. É verdade que não se fala de outra coisa, mas para quem ainda não foi infectado, nem tem alguém muito próximo de si que o tenha sido, esta também pode ser uma doença mais virtual do que real. Por isso, é exemplo daquilo que fizemos no último programa. Aqui estamos para falar de saúde e vamos falar ainda de Covid-19. Tudo isto vivido na primeira pessoa. E para este programa quisemos convidar o Dr. António Marques, que é médico anestesiologista, é o diretor do Serviço de Anestesia e Cuidados Intensivos e Emergência do Hospital de Santo António, é professor catedrático de Medicina na Universidade do Porto e também colabora com a DGS, a Direção-Geral de Saúde, o Gabinete de Secretaria de Estado da Saúde, nesta área da saúde. Dr. António Marques, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sei que com muita propriedade e na primeira pessoa e pelo seu envolvimento profissional nesta temática, pode-nos falar um pouco sobre a doença. Poderia então nos dizer alguma coisa sobre a sua experiência na linha de frente no tratamento da Covid-19? Sim, eu tenho estado envolvido a diversos níveis. Nível local, fui um dos intervenientes na elaboração do plano de contingência do meu hospital, que é um dos principais hospitais de Portugal. Tanto na primeira onda como agora nesta segunda vaga. A nível regional, sou assessor da Administração Regional Sul-Norte para situações de catástrofe e calamidade. A nível nacional sempre estive muito ligado à área de emergência médica e de cuidados intensivos. Em tempos fui diretor dos serviços médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica, presidente do Colégio de Emergência Médica da Ordem dos Médicos, mais recentemente vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e neste momento também participei no âmbito da Direção-Geral de Saúde com propostas no contexto de elaboração do plano de outono-inverno Covid. A nível internacional, tenho colaborado na Federação Internacional de Hospitais, indicado pelo Ministério da Saúde e pela Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. No fundo, integrei um grupo de trabalho que sistematizou as lições aprendidas do passado para elaborar recomendações para centenas de hospitais espalhados pelo mundo. Esta organização é baseada na Suíça, sobre o que fazer agora e no futuro. Por isso, do ponto de vista da gestão, de facto tive muita experiência. Do ponto de vista de clínico, sendo diretor do departamento onde estão todas as unidades de cuidados intensivos e intermédias de adultos do meu hospital, também naturalmente tinha uma intervenção como médico em termos de apoio assistencial a doentes. E é verdade que no início do ano fiquei doente. E fiquei doente e tive de ser internado, porque foi com alguma gravidade essa intercorrência. E fiquei 2 semanas internado numa unidade de cuidados intensivos, que era, curiosamente, uma das unidades dentro do meu departamento, por isso tive os meus colegas, amigos, a tratar-me, e depois tive mais 3 semanas numa sala, num quarto de isolamento, sozinho, com pressões negativas, no âmbito de uma enfermaria de doenças infecciosas, especificamente preparada para este tipo de situações. Passei por uma situação de risco de vida, ao ponto que os meus colegas telefonaram e avisaram a minha família que nem sempre as coisas estavam a correr bem. Nos períodos em que estava consciente, porque nem sempre estive consciente, mas nos períodos que estava consciente, apesar de tudo, curiosamente, tinha uma paz, porque sentia que Deus iria guiar o meu destino, iria estar comigo, e que
apesar de, enfim, algum receio que seria normal alguém ter quando está em risco de vida e está numa unidade com 10 intensivos, estranhamente estava em paz, porque acreditava que Deus estaria comigo e acreditava que iria providenciar a melhor solução. E o facto é que recuperei. E das primeiras coisas que eu fiz quando recuperei foi ir ter com os meus colegas, e não os colegas não apenas médicos, mas com os enfermeiros, os auxiliares de ação médica, todos os grupos profissionais. E dizer uma coisa que é muito importante saber dizer, que é obrigado. Reconheci também a importância da fisioterapia intensa, que infelizmente em Portugal nem sempre é fácil todos terem acesso, mas que isso é de facto uma coisa fundamental, e também a importância dos cuidados de humanização. Há uma palavra-chave no contexto da saúde que se fala muito sobre a humanização, mas de facto isto é particularmente importante nesta doença. É uma doença solitária, de solidão, onde estás isolado, onde as pessoas que vêm tratar estão vestidas com fatos para proteção individual e nem sempre o toque, a conversa é fácil. E digo que é uma doença de grande solidão. Digo que tudo que se possa fazer relativamente ao aspecto do apoio psicológico, ao aspecto de uma boa palavra, é extremamente importante para este tipo de doentes, e eu senti que de facto a fisioterapia e o apoio dos meus colegas foi muito importante na fase da recuperação. Dr. António Marques, muito obrigado, porque além do seu conhecimento, do seu currículo, da sua experiência na gestão, do seu trabalho clínico, e portanto agora também quis nos partilhar o seu testemunho enquanto paciente. Portanto, é de facto uma pessoa que conhece muito bem esta doença, quer do ponto de vista do tratamento de outros, quer do ponto de vista da sua própria experiência, não é? Pergunto-lhe, estamos numa segunda vaga, qual é a sua percepção? Como é que as coisas estão neste momento no nosso país? Qual é a sua visão do problema? Olha, presentemente, de facto, os números estão a aumentar. Não há dúvidas sobre isso. Podemos argumentar sobre, às vezes, a fiabilidade de algumas estatísticas, mas o facto é que aquilo que o Ministério da Saúde tem publicado é verdadeiro e os números são preocupantes. Pessoalmente, penso que há 3 grandes fatores para esse recrudescimento dos números. Por um lado, pós-verão, as pessoas começaram a trabalhar e as pessoas começaram a ir para trás para as escolas, e digo que alguns sítios particularmente perigosos, como os meios de transporte público, os autocarros, os metros, muitas vezes com gente um bocadinho a mais do que deveriam ter e nem sempre com a devida distanciamento social, acho que foi um fator. Outro fator é, de facto, as escolas. As pessoas começaram a movimentar-se mais, e uma coisa é o comportamento que têm dentro da aula ou dentro do edifício, e outra coisa é o comportamento que têm na rua ou no café ali ao lado. E nota-se que nem sempre os comportamentos são iguais. Mas talvez, sobretudo, a maior questão tem sido um certo relaxamento. As pessoas ficaram mais relaxadas. As pessoas talvez acreditaram que o pior já passou. E digo que durante o verão nem sempre tinham as mesmas atitudes que talvez tinham na primavera. E agora pagamos o preço por isso, que é números cada vez mais preocupantes, porque de facto há mais gente a circular próximo uns dos outros, e as pessoas tinham, de certa forma, ficado mais relaxadas no cumprimento das precauções que deveriam ter. Isto tudo está a criar uma pressão importante sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas curiosamente agora a questão é diferente.
Se no início toda a gente falava em relação a ventiladores, e era o problema de ter ventiladores nos cuidados intensivos, hoje em dia já não é esse o problema. Nós temos máquinas. Talvez o problema maior é recursos humanos. É ter pessoas para poder estar a trabalhar e a poder gerir os doentes e a utilizar essas máquinas, esses ventiladores. Por isso talvez o ênfase passou de ser da máquina para ser do homem/mulher. Mas há, apesar de tudo, notícias boas. Esta situação acordou o país, não entendido como apenas o poder político, mas também toda a área científica, para a necessidade de investir cada vez mais na área dos cuidados intensivos. Nós já sabíamos disto há muito tempo. Há cerca de 10 anos atrás nós tínhamos cerca de 4,5, 4,5 por aí camas de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes, quando a média europeia andava nos 11,5. Mais recentemente tínhamos melhorado, estávamos certo dos 7,3. Este ano devemos estar neste momento à volta dos 8,4. Lá para o fim deste ano o objetivo é chegar aos 9,6 e em agosto de 2021 está anunciado que chegaremos à média europeia de 11,5 camas de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes. O que quer dizer que este surto fez com que houvesse um crescente investimento na área dos cuidados intensivos, que já era algo diagnosticado como um problema há algum tempo, mas que neste momento está a ser resolvido. E isso é muito importante, porquê? Porque em Portugal ninguém está a morrer por falta de cuidados intensivos, apesar das dificuldades. Ou seja, nós não estamos a ver situações dramáticas como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, ou até mais recentemente como aconteceu no Reino Unido. E isso é bom, porque significa que, apesar de tudo, temos um Serviço Nacional de Saúde robusto e que foi capaz de reagir perante este desafio. E quanto à situação também que se vive neste momento, é diferente por outra razão. A demografia é um bocadinho diferente. Antes nós tínhamos mais pessoas idosas. Neste momento temos também pessoas um bocadinho mais jovens. E isto tudo, quando se combina com a circunstância de termos experiência adquirida nos últimos meses, termos protocolos estabelecidos e bem sistematizados em função dessa experiência, temos uma abordagem que mudou, é baseada mais talvez em tentar segurar os doentes com técnicas de ventilação não invasiva e evitar técnicas de ventilação mecânica invasiva, e a circunstância também temos doentes mais jovens, tudo isto faz com que a mortalidade está a baixar. E essa mortalidade não é apenas por um viés estatístico, não é apenas porque estamos a fazer mais testes e daí que o número de mortes, do ponto de vista relativo, diminui. Não, é em termos absolutos também. Estamos a ter sucesso porque de facto a experiência foi adquirida, os protocolos foram feitos, as técnicas foram bem sistematizadas e existe acesso a cuidados. E isso também é muito importante. Ou seja, estamos a conseguir gerir a situação. E o objetivo aqui é estar sempre um passo em frente. Um passo em frente no sentido de evitar que o aumento do número de casos seja de tal forma significativo que ponha em causa a capacidade de prestação de cuidados. Por isso, de certa forma, há uma curva ascendente de números e o que nós queremos é achatar essa curva com as medidas de contenção e posso dizer que concordo inteiramente que há justificação neste momento para o estado de emergência que foi decretado, porque nós precisamos comprar tempo. Precisamos comprar tempo no sentido de garantir a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que estamos a cumprir, e para ver se com esse tempo ganho aparece uma vacina eficaz. Há algo que já foi dito sobre o que está acontecendo na Rússia e na China sobre vacinas. Devo dizer que tenho reservas sobre essa matéria, porque nem sempre nesses países os ensaios clínicos são feitos de acordo com o mesmo padrão e rigor que é feito na Europa e nos Estados Unidos. Por isso, não é de esperar que subitamente do dia para o outro vai aparecer uma vacina, por muito que se possa dizer, às vezes, oriundos de alguns países, declarações públicas de alguns países, mas certo é que há esperança que haverá no futuro uma vacina
temos é ter a capacidade de nos aguentar até lá. E também haverá um fenómeno que acontecerá, que é a imunidade de grupo, que com o decorrer do tempo mais gente vai ser exposta ao vírus, e felizmente a imensa maioria, 80% a 85%, não precisam de internamento de qualquer espécie. Haverá alguma margem de talvez uns 10% a 15% que possam precisar de internamento, sendo que apenas 5% precisam de cuidados intensivos. Anda à volta disto. Mas certo é que a grande maioria, felizmente, tem uma doença mais leve. E à medida que o tempo passa, mais pessoas vão ser expostas ao vírus, é a circunstância da realidade, e poderá haver com o tempo alguma imunidade de grupo. Mas isso implica que 80% a 90% da população esteja exposta. Por isso estamos a falar com uma realidade que ainda não é presente. Nós, neste momento, ainda precisamos tomar precauções muito duras para, de facto, manter a resposta do Serviço Nacional de Saúde enquanto não existe imunidade de grupo e enquanto não existe uma vacina eficaz. E essa capacidade de manter a resposta poderá ainda ser complicada por outra circunstância que não sabemos. É que não sabemos ao certo se quem já teve fica de facto imune e durante quanto tempo fica imune. O que quer dizer que é uma doença nova e que ainda estamos a aprender e, eventualmente, a imunidade pode não durar tanto tempo e podemos ter aqui, então, algo que se vai perpetuar ainda mais tempo do que seria desejável. Por isso é verdade que no início do ano nós julgávamos que era um mau bocado, que iria passar rapidamente, e neste momento constatamos que provavelmente é algo com o qual nós vamos ter de conviver durante algum tempo numa nova normalidade. Pode ser anormal face ao passado, mas é uma nova normalidade com a qual nós temos de saber lidar durante ainda vários meses. É verdade, Dr. António Marques, que há muita coisa que ainda não se sabe, mas é tão bom saber também que há uma resposta e foi-se adquirindo experiência e conhecimento. Uma pergunta, uma curiosidade, o serviço que dirige no Hospital Santo António, neste momento, qual é a sua situação? Sabemos que o Norte está a ser, neste momento, bastante fustigado, não é? As coisas estão sob controle, há uma exaustão dos profissionais de saúde, qual é a situação? Eu acho que no Norte e em geral no país existem situações heterogéneas. A realidade não é igual em todos os hospitais. Há hospitais normalmente mais de média dimensão e pequenos, mais distritais, que estão sob uma grande pressão, têm à partida uma logística menor e também menos recursos humanos diferenciados disponíveis. E há hospitais centrais, como é o caso de Santo António, São João, Coimbra, Santa Maria, São José, os grandes hospitais do país, que de facto têm maior capacidade logística e que fizeram o seu trabalho de casa, fizeram os seus planos de contingência e estão a servir, de certa forma, como uma rede de segurança a nível do país. E nestas situações temos de trabalhar em rede, não pode haver uma situação de grande sobrecarga num sítio e de algum alívio noutro sítio, e que temos de colaborar uns com os outros e transferir os doentes de acordo com uma rede organizada, e isso está a ser feito a nível regional e nacional, de forma a equilibrar os assuntos. No caso específico do meu hospital, a pergunta que foi elaborada, agora denominado Centro Hospitalar Universitário do Porto, que é o Hospital Santo António, mais outras unidades que assim foram agregadas. No departamento que eu dirijo, que é a Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência, temos várias unidades de cuidados intensivos, umas dedicadas a Covid, outras a não Covid. Estamos a conseguir dar conta do recado, estamos a conseguir ter vagas para todos os doentes que precisam, não apenas da nossa área direta, mas também em apoio a outros doentes de outros hospitais que precisam do nosso apoio. Os profissionais estão, mais uma vez, como aconteceu no início do ano, a demonstrar grande empenho, grande resiliência, grande espírito de entrega, e estão a fazer muitas horas extraordinárias para poder aguentar com todas as escalas que são necessárias, e de que acho que muitos podem ser elogiados
mas certamente os profissionais de saúde, não apenas do meu hospital, mas em geral, merecem uma palavra de elogio porque têm estado disponíveis e empenhados e motivados para estar na linha da frente e tratar o seu semelhante. De que, apesar dos alarmismos que às vezes podemos ouvir nas notícias, etc., o sistema está a conseguir, de uma forma muito razoável, para não dizer mesmo boa, a dar conta das necessidades. E devo dizer, sem nenhum rodeio, e a conseguir ser muito mais robusto do que está a acontecer em outros países europeus, teoricamente mais ricos, teoricamente mais desenvolvidos. O Serviço Nacional Português está de parabéns. Bem, eu só me posso juntar a si no louvor e no apreço, na gratidão a todos os profissionais de saúde que estão no terreno, na linha de frente e que têm dado tudo o que podem para garantir a segurança e o apoio a todos aqueles que estão infectados e que estão a precisar de cuidados especiais. Só podemos... Agradeço muito porque vejo também naquilo que nos disse uma nota positiva, uma nota de esperança. Acredita que temos razões para ter esperança. No meio do mal pode-se tirar algo de bom, não é? Já disse que, por exemplo, estarmos hoje mais preparados enquanto país a nível dos cuidados intensivos é uma nota muito positiva que surge desta situação pandémica, não é? Qual é a sua mensagem? Onde é que vê esperança? Porque ainda estamos numa fase muito aguda do nosso percurso, acreditamos nós, e não sabemos o que virá, não é? Olha com esperança, de uma forma positiva, para aquilo que ainda está à nossa frente? Sim, apesar por vezes nós temos números preocupantes, não podemos negar que o número de casos está a aumentar neste momento. Globalmente, acho que há que ter esperança. Esperança pelo sentido positivo, como é óbvio. O Serviço Nacional de Saúde foi obrigado a reorganizar-se com melhorias na área da comunicação, da rentabilização de recursos e do investimento, que certamente vão ser coisas proveitosas não apenas para a resposta a esta pandemia, mas depois para outras situações que envolvem doentes críticos no futuro, como por exemplo o trauma. O trauma continua a ser, por exemplo, a causa número 1 de morte de indivíduos com menos de 40 anos de idade. E digo que tudo que nós façamos relativamente ao doente crítico vai ter também no futuro proveito a outros níveis, como por exemplo o trauma, ainda que a pandemia tenha passado. Por isso há esperança que estamos a criar um Serviço Nacional de Saúde mais robusto, não apenas para esta situação, mas com uma robustez que vai perdurar e vai ser benéfica para outros tipos de doentes no futuro. Relativamente ao curto prazo, além daquilo que já foi dito sobre a resposta adequada em geral do país, também parece-me que há uma coisa que é muito pertinente relativamente à condição específica da Igreja Adventista. O plano de contingência desenvolvido é adequado a esta situação, está de acordo com as exigências da Direção-Geral de Saúde e diria mesmo que em muitos aspectos é exemplar relativamente ao que outras associações, religiosas ou não, estão a fazer relativamente à possibilidade de haver eventos com aglomeração de pessoas. E digo que a boa resposta que foi dada pela Igreja Adventista acho que deve ser salientada e em muitos aspectos é de facto exemplar. Como também é exemplar a possibilidade de manter serviços, apoios online para aqueles que não podem estar presentes ou que não querem, que ainda têm algum receio, isso é legítimo, mas há respostas para todos.
E isso deve ser salientado, e também uma palavra de muito reconhecimento e agradecimento por todos que no contexto desta Igreja trabalharam para que isto possa ser uma realidade. Mas também acho que em termos gerais também temos outra palavra de esperança. É que esta Igreja tem uma mensagem de estilos de vida saudáveis que são particularmente relevantes neste momento. Muitos dos doentes que estão a morrer no contexto de Covid, assim o morrem por causa das suas doenças associadas, por causa de já estarem debilitados com problemas como a diabetes, problemas como a hipertensão arterial, problemas como a obesidade, e que isto realça a importância do estilo de vida saudável que devemos ter para diminuir os fatores de risco em geral e, neste caso específico, também para o Covid. De que a mensagem que a Igreja Adventista anda a promover há muitos anos continua a ser muito, muito atual. E há aqui uma janela de oportunidade onde a Igreja certamente pode também contribuir junto à sociedade na ênfase que tem de ser dada a esses estilos de vida saudáveis. Por isso, diria que, por um lado, há esperança porque temos um Serviço Nacional de Saúde robusto, há esperança porque temos uma mensagem de estilo de vida saudáveis que cada vez mais deve ser propagada, incentivada, porque de facto é correta e porque de facto demonstrou-se que salvou vidas quando aplicada, e também acho que devemos ter esperança porque temos o privilégio de acreditar num Deus que certamente tem mostrado que está connosco e estará connosco. Dr. António Marques, não sei como lhe agradecer pela sua disponibilidade e por todos os conteúdos que quis partilhar, inclusive pessoais e também técnicos. Trouxe-nos muita segurança, otimismo e esperança neste contexto. Por isso, o nosso muito obrigado, e ficamos muito felizes de vê-lo recuperado depois de ter passado também por esta experiência. Esperamos que possa voltar a este programa brevemente, e até lá, o nosso muito obrigado e bem-aja. Está bem? Muito obrigado, foi um prazer e sempre disponível. Obrigado. Bem, para si que nos ouviu e viu mais uma vez, também o nosso muito obrigado. Lembrar que este programa passa na Rádio Clube de Sintra e também na novotempo.pt, e se tiver perguntas, não hesite. 933-939291. Deixe-nos também o seu comentário. Pode também, em alternativa, utilizar o e-mail programas@novotempo.pt. Por hoje é tudo. Foi um prazer, mais uma vez, falar de saúde consigo, e esperamos vê-lo em breve no nosso próximo programa. Que até lá esteja bem e, acima de tudo, que tenha saúde.